Esta ideia de que viralizar é que é bom e crescer seguidores e views é que é bom e importante tem de chegar ao fim e eu já falei muitas vezes sobre este assunto, mas hoje eu vou voltar a falar e dedicar um episódio exclusivamente a isto. Acredita quando eu te digo que mais atenção não significa de todo mais estratégia. Olá, este é o Mano a Mano, um podcast sobre marketing, branding, negócios, sem rodeios. Eu não estou aqui para te trazer verdades absolutas, fórmulas mágicas e como é que vais ter o sucesso de milhões em 2 dias. Não acredito nisso, acredito é que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de direção e de pensamento. E é, acima de tudo, isso que eu te quero trazer aqui. Eu sou a Mariana Mano e espero muito que tu gostes do que te vou falar hoje e espero que deixes de andar à procura de subir esses números todos e de não olhar para aquilo que são as métricas mais importantes. E neste episódio eu quero mesmo organizar esta ideia contigo, porque isto não é só uma opinião, isto tem impacto direto na maneira como tu crias conteúdo, como tu vendes e como tu constróis a tua marca todos os dias. Então eu vou dividir este episódio em 3 partes. Primeiro quero explicar-te porque é que o viralizar pode criar uma falsa percepção de resultados. Depois vamos falar do real papel que o conteúdo tem no nosso negócio, que para mim não é bem esta ideia de megafone, mas filtro, mas depois eu explico. E no fim eu quero ajudar-te a perceber como é que isto vai mudar dependendo do tipo de negócio que tu tens. Porque depois há toda esta parte. E eu acho mesmo que isto vai mudar a forma como tu vês o teu conteúdo. Por isso, vamos lá começar com este bom episódio. Começando então aqui por falar desta ilusão que é o viral. E o meu problema, aliás, o problema não é o meu problema, não é a parte do alcance. É mais o tipo de atenção que tu estás a receber, o tipo de atenção que este alcance vai trazer para ti. Obviamente eu não sou anti-alcance e tudo o que eu queria é que o meu conteúdo e o conteúdo dos meus clientes chegue a todas as pessoas a quem esse conteúdo vai ser útil. Eu sou anti-atenção errada. Repara nisto que eu acabei de dizer. Chegar a todas as pessoas a quem vai ser útil. Porque há uma grande diferença entre ter mais pessoas a ver e ter as pessoas certas a ver. Mais pessoas certas a ver. E é essa diferença que pode mudar tudo na maneira como tu estás a comunicar. Porque viralizar até pode trazer muita gente. Mas o problema é quando traz uma grande parte que é completamente desqualificada. Ou seja, por exemplo, no meu negócio eu falo-te de estratégia, falo-te de pensar, falo-te de conteúdo que realmente vai falar para as pessoas com quem eu quero falar. Mas se eu agora puser um vídeo muito engraçado, ou super polémico, ou o que for, que tem grandes chances de viralizar, de chegar a mais gente, até me vai dar imensas views, tudo bem, 1 milhão de views, incrível. Mas quantas pessoas desses 1 milhão de pessoas é que realmente faz algum sentido eu ter no meu conteúdo? E tu até me podes dizer que, não, mas o que eu quero é números e isto são tudo coisas que parecem boas. Mas não são, porque teres muitas pessoas que nada têm a ver e nenhum interesse têm no teu negócio e naquilo que tu realmente comunicas e naquilo que tu realmente queres trazer para o teu público, vai trazer, primeiro, uma falsa sensação de validação, porque de repente parece que és muito boa e sentes-te muito bem, mas que é falsa porque foi de um conteúdo viral que veio e que foi falar para pessoas que nada te vão acrescentar. Depois é a confusão na leitura dos dados, porque de repente tu percebes que tens 500 novos seguidores, mas não há mudanças na faturação nem há mudanças nas mensagens. Depois é o desalinhamento da marca, porque o próprio algoritmo e a tua própria marca vão acabar por se desalinhar porque de repente há aqui uma grande entrada de pessoas que nada têm a ver e que vão prejudicar, porque é dito ao algoritmo que então tu falas também para X tipo de pessoas quando na verdade a tua comunicação até é para Y e de repente começa a entregar o teu conteúdo a X e X não te vai começar a acompanhar nem te vai comprar porque não são o teu público. E além disso, e para mim a parte mais chata, é que dá-te muito mais trabalho comercial e muito mais trabalho de gestão de leads. Porque tens muitas pessoas a entrar no teu funil de conteúdo, portanto a entrar no teu perfil, e tu tens de ter muito mais trabalho a filtrar, a conversar, a perceber se é, se não é, a analisar perfis, a perceber por onde é que tu vais comunicar e por onde é que vai a tua prospecção, se tiveres este método. Repara que aqui o problema não está na falta de visualizações e alcance.
O maior problema acontece quando tu estás a ser vista pelas pessoas erradas, porque elas te vão dar muito mais trabalho e vão-te prejudicar muito a longo prazo. E até te posso falar do meu caso em particular. Eu já tive conteúdos que tiveram bastante alcance e que eu lembro-me perfeitamente de pensar, ok, boa, agora é que vou ter imensos resultados vindo deste Reels. E nem foi esse conteúdo que me trouxe mais resultados. Aliás, os resultados acabam por vir muito mais de conteúdos que quase não têm engagement, quase não têm números que se lhes dê valor. Porque os resultados vêm de uma construção, os resultados vêm de uma relação, não vêm de um conteúdo viral. Porque sim, há estes dois tipos de conteúdos, os que te dão validação e os que te dão negócio. E nem sempre vão ser o mesmo conteúdo. Aliás, aqui nós até podemos olhar bastante para o funil de conteúdo, porque já falei disto noutros episódios, mas basicamente tens 3 tipos de conteúdo. Tens o topo de funil, basicamente tens o funil em que tens a parte de cima mais aberta onde as pessoas entram e o fundo que é na parte das mensagens e na conversão para vendas. No topo do funil é o conteúdo que tem de atrair as pessoas têm de vir para o teu funil. Isto acaba por ser muito do tipo de conteúdo mais viral, que é conteúdo mais superficial, mas esse conteúdo não é o conteúdo que vai converter ali na mensagem. Que conteúdo é que converte na mensagem? A proximidade, os stories, os bastidores, o conteúdo mais educativo, mais profundo. E por isso viralizar e até ter aqui um funil, um topo de funil muito amplo, com 5 milhões de pessoas, não te serve de nada se depois o filtro para as que se mantêm e para as que depois vão comprar é de 5 milhões para 10. Claro que eu estou a dizer números completamente irrealistas, mas percebe que o trabalho que te dá para tu atraires os 5 milhões de pessoas para depois tu só conseguires nutrir, falar e converter 10... Justifica esta busca incansável pela viralização? Porque o erro é mesmo este, é nós olharmos para os números como se eles fossem sinónimo de resultados. Olhar para os números errados, para o número de views. Porque esse número alto, ele não significa nem que estás a falar com o público certo, nem que puseste e estás a conseguir ter o resultado da tua intenção certa, nem que foi o momento certo. É que não significa nada disso. E aqui que muita gente faz uma leitura errada do que é que significa resultado. Porque eu sei que é muito fácil e também nos ensinam muito a admirar as views, mas não nos ensinam a avaliar esta qualidade do público que eu te quero trazer. E vamos agora para, então, o segundo ponto, que é o conteúdo não ser um megafone, mas um filtro. Aliás, esta última linha de raciocínio do funil já vai bater exatamente com o que eu te vou falar. Porque o conteúdo, mesmo para mim, ele não serve de todo só para chamar pessoas. A ideia não é chamar à maluca, serve para as filtrar, serve para nós conseguirmos atrair as pessoas certas para termos menos trabalho no futuro. Serve para as pessoas certas se reconhecerem e para as pessoas erradas perceberem que não é para elas. E sim, é mesmo importante ficar esta mensagem aqui escrita. O conteúdo deve sim aproximar e afastar pessoas diferentes, porque nós não queremos toda a gente. Imagina ter de processar 50 leads diferentes. Imagina, tens uma vaga para gestão de redes sociais e tens de filtrar 50 leads diferentes, quando poderias só ter de filtrar 5 altamente qualificadas e prontas para comprar. Estou a falar de números pequenos. Percebes? Percebes como nem compensou ter imensas visualizações porque estás a ter muito mais trabalho a fazer esse filtro e reuniões e propostas e 30 por uma linha? Então como é que nós vamos avaliar os nossos resultados? Como é que vamos avaliar o nosso conteúdo? Não é aqui com X, não é aqui com atalhos. É com opinião clara, posicionamento, bandeiras que levantas, com as coisas que tu rejeitas e com a forma como tu interpretas o mercado. Ou seja, o teu conteúdo vai ser este filtro, o teu conteúdo vai te permitir avaliar estes resultados porque se alinha a 100% contigo, porque passa por este filtro antes de tu publicares, tu gravares, tu editares e os resultados já vão ser mais filtrados imediatamente. E tu já vais saber olhar para as métricas certas, claro, porque tu vais olhar para a qualidade do que um determinado carrossel te está a trazer. Para os comentários, para as mensagens e não para as views. Eu sei que eu sou muito repetitiva nisto, mas eu também sei
o quão difícil é sentir que parece mesmo que não estamos a evoluir porque os nossos números estão baixos. Porque é mesmo isto, o conteúdo que é estratégico, ele não vai gritar para toda a gente, ele vai selecionar as pessoas certas. E se tu ainda continuas a criar conteúdo na expectativa e na ideia de tentar agradar a todos, o que está a acontecer é que tu não estás a ser específico o suficiente, não estás a falar para as pessoas certas da maneira certa. E eu sei mesmo que isto custa, como eu já te disse, durante muito tempo isto também me custou a mim e acho que faz mesmo parte do caminho. Porque realmente nós afastarmos pessoas que parecem ser um mar de potencial dói e custa-nos. Parece que estamos a perder oportunidades, que estamos a reduzir alcance, que estamos a fechar portas. Mas o ponto de viragem é exatamente este, é tu perceberes que afastar a pessoa errada vai ser um grande favor, vai ser um grande alívio no teu negócio. Tu não queres a pessoa errada a comprar de ti, não queres porque ela vai te dar trabalho, dor de cabeça, cansaço, portanto, prejuízo. No fundo, dá-te prejuízo. Nós não queremos as pessoas erradas no nosso negócio. Se eu estou a afastar uma pessoa que ia ser um cliente problemático, então eu estou-me só a fazer um grande favor. E por isso é que hoje eu já não sinto tanto esta necessidade de suavizar o meu discurso, nem de agradar a tudo e a todos. Eu acredito mesmo e sinto mesmo em tudo o que faço que isto melhorou drasticamente o meu público. Não melhorou em números, melhorou na qualidade. Que é isso que, no fundo, também nos preenche aqui o coração e que faz o negócio funcionar. É com clientes de qualidade. E isto vai-se notando cada vez mais quando nós olhamos para o tipo de negócio. Passo agora então para a terceira parte, falar-te de como isto muda sim de negócio para negócio. Tudo depende do teu modelo de negócio. Porque realmente nem todos os negócios precisam deste tipo de atenção extrema. Há alguns que até podem beneficiar mais disso, provavelmente até mais tipos de e-commerce, serviços que vendem produtos e que querem a vender em quantidade. Que não me identifico tanto, mesmo às vezes para infoprodução, pode fazer mais sentido ter alcance. Mas quando nós falamos de serviços maiores, mais estratégicos, mais de high ticket, mais particulares, mais relacionais, não há aqui um benefício tão grande no alcance. Falo-te do meu caso em particular. Todos os meus serviços e produtos exigem contacto direto comigo. Todas as vendas, neste momento, exigem tempo da minha parte, exigem que o cliente fale comigo. E se eu atrair muita gente desqualificada, o que é que vai acontecer? Eu vou perder muito mais tempo a filtrar, vou ter de explicar muito mais e muito mais vezes e dar muitas chances de ficar muito estressada e muito mais facilmente vou-me desalinhar pela quantidade de frentes que eu vou ter de tentar estar atenta e filtrar de uma só vez. E a conclusão que eu tiro nisto, isto aplica-se ao meu negócio, provavelmente ao teu ou a tantos negócios que poderás conhecer e a tantos que eu conheço e com quem falo e com quem trabalho, é que quanto mais relacional for uma venda, mais importante é a qualificação do público. Porque se a tua venda é próxima, não dá para fazer isto em bates, não dá para fazer isto em quantidade, porque vais perder a aproximação, vais perder aquilo que é tão importante nos negócios de hoje, que é ver a aproximação. Principalmente se tiveres serviços que exigem essa relação. É que mesmo que não tenhas, eu acho que este filtro é absolutamente essencial, sou-te sincera. E é por isso que para mim um bom conteúdo não é um conteúdo que chama a atenção por chamar, mas sim que vai facilitar todos os passos depois desse, que vai elucidar o problema, dar alguma dica prática, que vai aproximar a pessoa de falar contigo. O conteúdo certo, o que é que ele vai fazer? Vai alinhar expectativas, vai facilitar e educar a pessoa antes da própria conversa que teremos, vai reduzir explicações e vai atrair muito mais pessoas prontas, que são as pessoas que nós queremos atrair. E é mesmo chocante como pessoas que vêm de conteúdos mais profundos, pessoas que vêm do meu podcast, acabam por estar muito mais alinhadas comigo, muito mais prontas, porque consumiram mais, conhecem mais. Realmente o conteúdo está a servir o seu propósito, porque eu não estou só aqui para partilhar conhecimento contigo para tu poderes aplicar sem ter de pagar nada, mas porque eu também quero que fales comigo, quero partilhar conhecimento, quero conseguir trocar ideias contigo e trazer-te para dentro do meu funil, do meu ciclo, de tudo aquilo que eu vou criar no futuro e que já estou a criar hoje. E está tudo bem em admitir que o que nós temos é um negócio. Eu não estou aqui a partilhar contigo conhecimento
só para partilhar. Uma grande parte, sem dúvida, que é para poder partilhar, porque eu gosto de o fazer. Mas também tenho aqui a intenção de poder aproximar-te de mim, para que um dia, quando eu lance um workshop, um serviço, um produto que te faz sentido, tu já me conheces, tu já confias e já sabes que tudo o que eu, Mariana Mano, entregar vai ter qualidade e vai ter todo o pensamento. É para isso que se criam os canais de comunicação, é para isso que nós estamos nas redes sociais. Para permitir que as pessoas nos conheçam e percebam que nós somos a solução para o problema delas. E isto não estando a enganar ninguém. Porque muitas vezes também há esta ideia de que, fora aqui o tópico do podcast, acho que muitas vezes é fácil pensar que as redes sociais são para enganar toda a gente e quem está nas redes sociais é para enganar. Não. Simplesmente, como é que uma pessoa vai saber que eu tenho a solução para o problema dela se eu nunca lhe disser? O problema já existe. Mas voltando aqui ao que eu estava a dizer, realmente o nós conseguirmos construir conteúdo e uma comunicação muito mais direcionada vai também proteger uma coisa que para mim é absolutamente essencial, que é a marca. Vai proteger a nossa marca de ser invadida por pessoas que não têm contexto e não vão valorizar de maneira alguma aquilo que nós estamos a construir. Clientes maus, que não estão prontos, que não estão alinhados e que até acabam por comprar na mesma. Eles podem fazer com que nós comecemos a ser associados a algo que nós não queremos, que nem era o nosso objetivo, ou vamos começar a atrair pelo formato ou por algo que não a nossa mensagem, que é uma grande força que qualquer marca e negócio tem. Podemos começar a criar a atenção sem ser uma memória útil, portanto criamos atenção porque temos conteúdo muito engraçado, muito divertido, mas que depois não é útil, não se transforma em nada. E pode fazer parecer que nós somos entretenimento mais do que profundidade e um negócio que tem estrutura. E tudo isto parte muito de uma opinião pessoal e da opinião que felizmente as pessoas à minha volta têm, é que nós preferimos ser bem interpretadas do que ser muito vistas. E atenção, mais uma vez eu não te estou a dizer que o alcance não interessa. Eu estou só a dizer-te que se o alcance não tiver uma intenção, pode sair muito caro e não compensa. Aliás, a própria palavra viralizar já diz muito. Tem aqui esta lógica de explosão, de alcance massivo, de entretenimento. Isto nem sempre vai servir a um negócio, não é? Por isso é que no final de contas, a pergunta que tu te tens de fazer não é como é que consegues chegar a mais gente, mas voltar a pensar sobre a quem é que tu queres chegar, como é que está o seu estado mental, em que é que ela pensa, o que é que ela vive, o que é que ela faz e para quê? Para que é essas pessoas que eu quero chegar? O que é que a minha oferta realmente vai fazer por essas pessoas? E trabalhar em torno disto. E não estou a dizer que o teu conteúdo tem de ser só sobre a tua oferta, mas a tua oferta é o centro, que vai surgir os vários temas, as várias ideias, as várias abordagens que vai fazer-te falar com as pessoas certas. O trabalho que o teu conteúdo tem não é chegar a toda a gente, é sim chegar às pessoas certas no momento certo, ok? Eu espero mesmo que todo este meu discurso e todas estas minhas ideias te consigam ajudar a pensar um bocadinho melhor sobre esta importância de viralizar, que não a tem de todo. Se este episódio já te ajudou a pensar melhor, então ele cumpriu 100% do seu propósito. Não precisas de mudar tudo, mas pelo menos 1%, como já hoje está tão popularizado, este de 1% todos os dias, é o suficiente. Pensar um bocadinho melhor todos os dias vai fazer a diferença e este podcast existe para isso. Existe para te poder ajudar a tomar melhores decisões, a organizar melhor as tuas ideias e eu só te posso agradecer por tu continuares a assistir desse lado, ou se este é o teu primeiro episódio, por assistires desse lado. Espero muito que tu gostes das minhas partilhas, que consigas aprender um bocadinho mais comigo e eu quero muito receber o teu feedback e as tuas ideias, porque eu também aprendo com quem está desse lado e quem partilha ideias comigo. Espero mesmo encontrar-te no próximo episódio e até lá não te esqueças que o teu negócio merece pensamento.